e também é do mandato do nosso querido companheiro Rubens Ottoni, de Goiás. Com a palavra, Gabriel. Então, boa tarde, deputado João Daniel, boa tarde a todos os companheiros e companheiras, cumprimento toda a mesa. Depois de tanta gente importante, a gente pode parecer que vai ser mais do mesmo, e eu prometo que não vou ultrapassar o tempo, deputado. Eu gostaria, de uma forma muito especial, saudar primeiramente o companheiro deputado federal Rubens Ottoni, do PT de Goiás, que é o único deputado federal de Goiás que é incentivador e defensor da juventude goiana. Ele foi relator da Agenda de Segurança Cidadã, lançada recentemente aqui nessa casa. Também queria saudar a nossa pré-candidata ao governo de Goiás, professora Cátia Maria, que apresenta um modelo de governo renovador para o Estado de Goiás, que está no poder do PSDB há 20 anos e hoje entrega o governo do Estado como o 8º Estado com maior índice de assassinato de jovens. Ambos estão muito atentos a esse debate e, em nome deles, eu faço uma saudação a todos que estão aqui presentes e a quem nos acompanha pela internet. Como já foi dito, eu me chamo Gabriel, eu sou bolsista do ProUni, uma bolsa integral aqui na Faculdade de Mauá de Brasília. Faço parte do núcleo, lá nós temos um núcleo de estudos de violência e criminalidade, isso desde 2014. Em 2015, eu pude contribuir e assinar, junto com o senador Lindbergh Farias, o relatório final da CPI do assassinato de jovens. E, por conta disso, fui convidado pela Organização das Nações Unidas e hoje estou delegado da Assembleia de Juventude das Nações Unidas. Além disso, eu represento aqui hoje o coletivo Vidas Negras, que é um programa da Organização das Nações Unidas na década internacional de afrodescendentes, que tem por objetivo provocar e estimular os governos em suas diversas entidades para o combate e o extermínio da juventude negra e periférica. E para que nós possamos, assim, para iniciar, tratar a questão da violência no Brasil, é da opinião tanto nossa, pessoal, quanto da Organização das Nações Unidas, que nós precisamos ter a vivência sobre aquele problema. E aí, para falar um pouco disso, eu acho importante dizer também onde eu moro. Eu moro na cidade de Lusiânia, que, para quem não conhece aqui a região, ela fica em Goiás, mas é aqui próximo de Brasília. É como se fosse a periferia de Brasília. Só que lá em Lusiânia nós também temos uma periferia. Eu moro na periferia de Lusiânia, ou seja, a periferia da periferia. É um bairro chamado Sol Nascente. E para ilustrar um pouco em números isso, o pessoal do IPEA deve ter mais conhecimento do que eu, a cidade é a 14ª mais violenta do país. No entorno do Distrito Federal, que nós consideramos esse nome pejorativo, nós chamamos de Área Metropolitana de Brasília, nós temos o índice de jovens negros assassinados de 9 a cada 10. 90% dos jovens que são assassinados no entorno são negros, superando a taxa nacional, que é de 7 a cada 10. Então, é claro que essa pauta de debate ela é muito ampla, e eu não vou aqui me alongar nessas questões, mas eu tenho que, na opinião da Organização das Nações Unidas e de todo o nosso coletivo, tanto na ONU quanto na juventude do PT, é que nós temos que, esse ano, apresentar uma narrativa clara para a população. Porque, ao contrário do que nós defendemos, nós temos aí projetos e alternativas de extrema-direita que não garantem, são soluções rasas e ineficientes para a segurança e paz nos territórios. E quando eu digo que são rasas e ineficientes, porque, de cara, primeiro, essas soluções não abrangem uma parcela da sociedade que é mais pobre. Ou seja, que não tem dinheiro para pagar a segurança privada, para elevar o muro de suas casas, para ter carro blindado, para comprar uma arma de fogo, etc. E, segundo, porque essas soluções pautadas por eles só servem para enriquecer as grandes empresas que lucram com a insegurança, as grandes empresas que vendem o medo para que as pessoas comprem segurança, a grande mídia que ganha dinheiro com sangue de povo negro. Essas soluções pautadas por eles não têm efetividade em local nenhum do mundo. Eu desafio aqui quem possa falar que a solução, por exemplo, de armar o povo teve solução em qualquer local do mundo para que isso tenha efeitos na redução da criminalidade. A gente precisa entender que os territórios eles não são violentos por si. Existe uma cortina, um pano de fundo,
que faz com que esses territórios sejam violentos. E aí eu quero falar um pouco para vocês aqui da situação de Lusiânia, que está por trás de ser a 14ª cidade mais violenta do país. Só para nós termos noção, e esses dados são do Atlas da Violência 2018, eu vou falar aqui da minha cidade, mas de questões nacionais, por estudar lá, por estudar aqui em Brasília, mas estudar, eu digo, no Núcleo de Estudos de Violência e Criminalidade, a problemática da minha cidade. E aí nós vamos, depois desses dados, nós vamos ver que o que deságua na violência são os problemas sociais. Para vocês terem uma ideia, nós temos estudos que apontam que o melhor investimento para a prevenção da violência é na primeira infância, que há impactos não só sociais, mas psicológicos, emocionais e também neurológicos. Nós temos crianças que sofrem impactos neurológicos quando expostas à questão da violência. E, ao lado disso, está a Lusiânia, que está entre as 20 piores cidades em atendimento de educação para crianças de 0 a 3 anos. Então, nós temos, caminhando junto, os dois problemas. Nós temos, por exemplo, 75% da população carcerária não concluiu o ensino médio. Ou seja, nós sabemos aonde nós estamos perdendo a nossa juventude. Ao mesmo tempo que, em Lusiânia, nós temos a nossa cidade lá está entre as 100 piores com atendimento educacional de jovens de 15 a 17 anos. Se nós analisarmos os dados de uma forma mais focalizada, nós vamos ter claramente que os locais e territórios com mais homicídios são sempre os territórios onde há mais evasão escolar. Isso são estudos nacionais e internacionais que demonstram. Para completar, nós temos a Polícia do Rio, para quem gosta de fazer comparações, a Polícia do Rio, os anos que ela menos matou, menos prendeu e menos morreu, foram os anos de 2011 e 2012, quando o Rio teve índices mais ou menos civilizados com relação à desigualdade social. E, ao passo que Lusiânia, volto na minha cidade, está entre as 100 piores cidades com renda per capita, com menor renda per capita entre os 20% de cidadãos mais pobres. Então, os dados estão claros, estão mostrando para a gente que a questão da violência está totalmente atrelada à questão da educação e da desigualdade social. Nós sabemos que, e por esse sentido, nós defendemos as ações amplas que possam fazer da segurança pública um bem de todos e todas, não só de uma parcela que pode pagar pela segurança pública. E, diferente das propostas extremistas, quando eu digo aqui que desafio alguém que mostre algum exemplo de uma cidade que evoluiu com relação ao armamento e à criminalidade, nós temos já exemplo de cidades no mundo inteiro que, com ações focalizadas, com ações objetivas nesses problemas sociais que acontecem em Lusiânia, conseguiram reduzir homicídios. Por exemplo, nós temos a cidade de Medellín, que conseguiu reduzir homicídios em 90%, agindo nesses pontos problema que existem em Lusiânia, em todas as periferias do Brasil, com relação à saúde, educação, acesso ao emprego e renda para a juventude. Não só Medellín, mas a cidade de Bogotá eu acompanhei muito de perto, que também avançou na redução de homicídios. Nós temos Cali, Miami, infinitas cidades no Brasil. Nós temos Pelotas, no Brasil, exemplo brasileiro, onde as prefeituras agem com relação à redução de homicídios. Então, assim, são provas que é possível reduzir a violência agindo de forma positiva nesses problemas, e assim essas cidades conseguiram reduzir esses problemas. Nova York, por exemplo, que existiam áreas de Nova York que eu voltei agora do último compromisso das Nações Unidas lá de fevereiro, eles mostrando para a gente que tinham setores lá na cidade que eram tão violentos quanto o Rio de Janeiro, assim como a cidade de Miami, que conseguiram reduzir a partir de ações em investimento social. Por conta do tempo curto, eu não vou aqui me estender no problema dos prejuízos da justiça criminal. A Rita já foi muito clara, eu me sinto contemplado por tudo que ela falou, mas fico aqui aberto a um próximo convite. Mas eu não posso deixar de dar só uma pincelada na questão da polícia que nós temos no Brasil, se nós queremos tratar de redução de homicídios. Nós precisamos de um novo modelo de polícia. Esse debate foi muito feito na CPI do assassinato de jovens, porque nós precisamos de uma polícia que ela seja focada na inteligência e na gestão do território. Os crimes de homicídio, em via de regra, eles acontecem somente em 2% dos territórios da cidade.
que são ali aqueles territórios mais periféricos. Então, nós precisamos que a polícia não deixe de existir, nós precisamos de investimento social nesses territórios e que a polícia age de forma inteligente nessas periferias. O crime, todos nós sabemos, qualquer professor de criminologia mostra que o crime ele é concentrado no tempo e no espaço. Então, se nós queremos falar de uma polícia ideal para o Brasil, minimamente ideal, que esteja conectada com a polícia do mundo desenvolvido, ela, de cara, ela tem que deixar de ser dividida entre polícia civil e militar. O senador Lindbergh Farias falava, em 2015, na CPI do assassinato de jovens, que o sistema de polícia no Brasil é uma jabuticaba, porque só existe no Brasil essa forma de polícia civil e militar. Hoje nós precisamos de uma polícia que seja mais cidadã, mais próxima da sociedade, e para isso ela tem que deixar de ser militar, e que ela seja única, que ela faça o ciclo completo, desde a abordagem até o acompanhamento com o Ministério Público. Isso é urgente para o Brasil nesse momento. E, claro, priorizando aqueles crimes em que haja violência ou grave ameaça. E, para finalizar, nós precisamos pautar uma nova política de drogas a partir da redução de danos. Se nós analisarmos, por exemplo, 75% dos presos por tráfico, toda a droga apreendida por eles não dá um grande carregamento. Isso é muito claro. Então, assim, hoje nós temos uma política de drogas que mais mata por conta da guerra entre pequenos vendedores em favelas, entre guerra com a polícia, do que entre bala perdida, do que a própria overdose ou o próprio abuso. Então, está claro que o combate aqui está errado. E, a partir daí, nós temos o maior problema, que esse combate ele não é um combate justo. Ele é um combate que criminaliza. E criminaliza quem? Ele criminaliza um jovem negro que tem 90 gramas de maconha numa favela, numa comunidade, mas libera o filho de uma desembargadora branco com 90 quilos. E isso, de fato, é inaceitável. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Gabriel Eduardo, delegado da